Sabe que eu estava refletindo aqui antes de gravar esse vídeo? Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto no Instagram quanto no consultório, atendendo meus pacientes, ou um paciente novo, ou corriqueiramente, é a pergunta: como eu faço para? Como eu faço para deixar de pensar dessa forma? Como eu paro de agir dessa forma? Como eu faço para fazer algo da melhor forma? É muito comum que, ao longo do tempo, principalmente com o impacto da internet nas nossas vidas, todo mundo abraçou de fato as suas dúvidas e a sua dificuldade de racionalizar o seu próprio conhecimento, as suas próprias habilidades em querer fazer alguma coisa de forma genuína. Como se tudo precisasse ser realmente performado da melhor forma, e automaticamente faz com que você não abrace aí as suas frustrações e nem aprenda a se frustrar de fato com as coisas realmente da vida. É como se a todo momento a falha fosse um julgamento eterno, e esse julgamento basicamente está todo mundo sabendo, e isso é a razão final de qualquer coisa, né? É bem complexo isso, porque refletindo aqui com os meus botões, é como se você perdesse um fio condutor do seu pensamento e você esquecesse como agir diante de situações difíceis, como agir diante daquele pensamento que é mais complexo e desafiador ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu mais ensino no processo de terapia para os meus pacientes é algo muito básico, que é lidar com esses pensamentos, porque não tem como a gente simplesmente deixar de pensar sobre, porque em resposta àquele pensamento, automaticamente você vai ter uma consequência que é o seu comportamento. Você não vai estar fazendo uma análise genuína sobre as consequências de um pensamento. Quando você deixa de pensar a respeito daquilo, você basicamente vai agir da mesma forma sem entender os impactos naturais do quanto aquele pensamento faz parte da sua vida. Um exemplo bem claro aqui, uma das coisas que eu mais gosto de atender no meu consultório são as relações amorosas, mas não somente isso, a relação que a gente estabelece com a vida, a relação que a gente estabelece com o trabalho, a relação que a gente estabelece com a comida, o porquê dessa alimentação em excesso. Na época que eu dei aula em pós-graduação em transtornos alimentares, deixei muito claro para os meus alunos que uma das coisas mais comuns do transtorno alimentar é o impacto emocional. E esse impacto emocional, ele é crônico na nossa vida. Não tem como a gente simplesmente não escolher sofrer, assim como não tem como a gente escolher simplesmente não pensar. Consequentemente, não tem como a gente simplesmente não agir. Nós vamos agir, nós vamos pensar, nós vamos sentir a todo momento algo. Quando eu ensino na terapia sobre avaliar um pensamento, é que, de fato, a gente precisa aceitar aquele pensamento como algo disfuncional e desconfortável na nossa vida. Disfuncional, entendendo que é algo muito próximo ao negativo, e que esse negativo, consequentemente, ele é automático. Não tem como a gente ter bons pensamentos a todo momento. Nós vamos estar avaliando, nós somos pessoas críticas dentro da nossa sociedade. Aí a gente precisa começar a entender que, de fato, alguns pensamentos eles possuem seus excessos e outros não. Um pensamento disfuncional num relacionamento. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. Vamos imaginar que dentro de uma relação, a pessoa com quem você se relaciona, ela decidiu sair com os amigos. E automaticamente aquilo vai te incomodando e você vai guardando para você e você não resolve fazer nada sobre porque você encarou que seria algo normal. Mas chega um determinado ponto que essa naturalidade ela é perdida. Não porque o outro está saindo com os seus amigos, mas é porque essa conversa ela nunca foi colocada em prática de fato. Ela nunca existiu sobre um real incômodo. Você nunca agiu diante sobre. Você simplesmente naturalizou que está tudo bem a pessoa sair, ok, isso é muito bom, mas você naturalizou consequentemente os seus incômodos emocionais a respeito de um determinado excesso. Para você estava sendo excesso. Ou seja, é como se você não tivesse também delimitado a importância de alguns momentos, as suas expectativas diante de algumas noites que você queria passar com a pessoa, de alguns jantares que você queria ter tido com aquela pessoa. E a pessoa, por parte, não que ela esteja fazendo de propósito aquele movimento de sair com seus amigos, ela também entendeu que estava tudo bem no relacionamento. Então, todo mundo aí no seu direito de agir naturalmente conforme manda a relação. Porém, quando você tende a imaginar que esse cenário é desconfortável para você, se você estiver vivendo isso ou não, pode imaginar algum outro exemplo, mas vamos imaginar que você acaba vivendo isso e, consequentemente, o pensamento que você tem é: eu estou sendo desvalorizado no meu relacionamento. A pessoa com quem eu namoro, ou sou casado, ou estou conhecendo, ela não valoriza tanto assim um relacionamento
relacionamento que a gente está construindo. Consequentemente, você tende a ficar mais irritadiço, ou com raiva, ou chateado, e comportamentos disfuncionais vão acabar existindo. Por exemplo, você pode recorrer à comida em excesso, você pode recorrer à bebida em demasia também. Você pode acabar sempre recorrendo também àquele brigadeirozinho como forma de conforto. Você pode também adotar comportamentos disfuncionais que não somente alimentares. Pode acabar se isolando dos seus amigos, pode acabar ficando mais em casa, e se isolando da família também. E aí, aquela irritação, ela vai aumentando, vai sendo fomentada por outras dinâmicas comportamentais e emocionais, e você acaba despejando tudo na pessoa. De forma desorganizada, de forma desconstruída da realidade, desconectada da realidade mesmo, e acaba que a discussão acontece. E aí todo mundo está ali tentando conversar sobre o mesmo assunto, mas de forma totalmente desconectada. Tentar reavaliar o pensamento é também tentar reavaliar a naturalidade do quanto esse pensamento ele foi sendo construído diante de um comportamento também disfuncional. E com isso, você para avaliar realmente se aquela situação faz sentido com a tua realidade do relacionamento. Sendo que é um relacionamento bom, sendo que é uma boa construção a dois que você está fazendo. E será que vale a pena realmente ter esse tipo de discussão? Ou vale mais a pena você tentar reavaliar com você o quanto que aquela emoção, aquele pensamento desconfortável está sendo disfuncional para o relacionamento. No meu e-book eu também ensino como você pode ter essas avaliações de uma forma um pouco mais estruturada. Dentro dessa conversa aqui, eu quero deixar bem claro o quanto que esses pensamentos e comportamentos disfuncionais acabam impactando de forma geral a sua vida, não somente o relacionamento, mas impacta a forma que você se vê, a forma que você se relaciona com a pessoa com quem você está construindo um elo significativo, a forma que você se relaciona com o seu trabalho e o rendimento dele, a forma que você se relaciona com a sua família e até com a sua casa também. Muitas vezes as pessoas, quando elas estão desorganizadas emocionalmente, elas tendem também a deixar a casa mais desorganizada, como se elas estivessem mais ocupadas com alguma coisa, mas na verdade elas não estão produzindo nada. Quando você passa por um processo de terapia e você entende que dentro desse pensamento ele carrega uma carga muito maior, não é sobre simplesmente desligar tudo isso, deixar de fazer com que essas coisas parem, mas é um processo de avaliação às vezes muito mais simples sobre algum pensamento automático que foi naturalizado do que simplesmente não pensar sobre. Às vezes, quando você não identifica o pensamento disfuncional, é importante que você entenda a emoção, o peso que essa emoção tem diante do seu comportamento, o peso que essa emoção tem diante das suas decisões, o quão rápido você corresponde, o quão rápido você pode ser impulsivo ou impulsiva diante de decisões que podem não fazer sentido naquele momento. Então eu quero que você reflita o quanto que essas coisas podem sim ser modificadas e menos rígidas para você, como algumas regras elas também podem deixar de existir, podem também não fazer sentido algum. Não é porque a pessoa saiu sem você que ela deixou de te amar ou não quer algo sério com você, mas talvez a dinâmica de vocês fez com que vocês naturalizassem um determinado funcionamento e você deixou de ser assertivo ou assertiva diante do que você esperava em um determinado momento do relacionamento ou na vida de vocês dois. É com isso que alguns processos de naturalização vão acontecendo. Às vezes, quando você está num relacionamento, você vai simplesmente vivendo a relação sem conversar sobre alguns acordos, sem conversar sobre expectativas. E é muito difícil relações que acabem não exigindo essa conversa. Em algum momento, essas conversas vão ser importantes. Em algum momento, você vai precisar falar sobre você. E a outra pessoa precisa estar preparada para também simplesmente ouvir e vice-versa. Existem pessoas que simplesmente evitam o conflito acreditando que vai ser melhor. Porém, o conflito interno que ela vive é muito pior do que se deparar com um conflito com o outro. Claro que isso diz muito mais a respeito da experiência que essa pessoa teve sobre alguém amparando as suas necessidades emocionais. E isso vem de uma base familiar, isso vem da sua base em relação aos seus cuidadores lá do seu passado. É natural também que ela reproduza esse comportamento ao longo da sua vida, carregado de pensamentos disfuncionais, comportamentos
e crenças que não fazem sentido algum para aquela relação naquele momento. Então essa pessoa também acaba, por vezes, experimentando uma coisa que para ela é muito desconfortável. Relações que às vezes podem estar indispostas em não querer ouvi-la, porque em alguma relação que essa pessoa está vivenciando, ela nunca procurou conversar sobre essas situações. Porém, em algum marco, em alguma situação, em alguma data específica, essa pessoa decidiu conversar sobre. Só que para outra pessoa que não teve que lidar com esses conflitos, é algo muito estranho, porque aí já diz respeito da história de vida da outra pessoa, as suas habilidades de comunicação também, e isso é um jogo aberto. Se relacionar precisa ser um jogo aberto, para que você também possa ter ali um campo onde você possa depositar a sua bagagem emocional. Se isso não for possível, também é impossível ter um relacionamento. A partir do momento que você deposita a sua bagagem emocional, o outro também precisa estar disposto a ouvir. Não que essa pessoa vá ter a melhor habilidade de escuta, mas que essa pessoa tenha a condição mínima de deixar você falar sobre alguma expectativa sua, sobre algum desconforto seu. Quando isso não acontece, é natural que você se sinta, às vezes, subjugado ou subjugada diante daquela experiência relacional. E aí você precisa realmente reavaliar seus pensamentos, seus comportamentos e chegar a algumas conclusões possíveis para entender se aquela relação é a melhor possível para você ou não, dentro do que você espera de um relacionamento. Aí, ao longo da terapia, é que você vai tentando reconstruir a sua forma de se relacionar, tentando entender até que tipo de amparo emocional é que você realmente precisa numa relação amorosa. O tipo de apego é que faz sentido para você, e é muito curioso quanto que um único pensamento disfuncional carrega toda essa bagagem que precisa ser, sim, analisada, revisada e amparada por um profissional. E claro, você pode, sim, começar a identificar esses pensamentos disfuncionais, tentar reavaliar isso de uma outra forma, não no sentido de não pensar sobre, mas tentar fazer uma meta-análise a respeito daquilo. Como você se sente sobre esse pensamento? O que esse pensamento tenta te comunicar a respeito da situação de forma geral? Por que esse pensamento está com você há tanto tempo? Eu espero que para você esse vídeo tenha feito sentido, que você possa ter ótimas reflexões a respeito. E qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram. Até o próximo vídeo.